Bom dia, turma. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo, né, sobre reprodução humana. E a aula de hoje a gente vai falar do ciclo menstrual, né? O ciclo menstrual, ele acontece apenas nas meninas, né? Por quê que é apenas nas meninas? Por que que os homens não têm um ciclo menstrual? Galera, os homens, eles são férteis até o final da vida deles. Até o momento que o homem consegue ejacular, ele é fértil, ou seja, ele está produzindo espermatozoides. A mulher não. A mulher, ela tem o que a gente chama aí, né, não seria correto falar prazo de validade, né? Fica até meio pejorativo. Mas a mulher, ela tem um limite, caso ela queira ser mãe, ela tem uma data limite. Porque a mulher, próximo aí dos 50 anos, a mulher, ela não mais ovula. Sem ovulação, sem a liberação do ovócito, né, pelo ovário, ela não pode gerar uma vida. Então, no corpo da mulher, é bem diferente do homem. Enquanto o homem ele é fértil toda a sua vida, porque ele sempre que ele ejacula, ele está liberando espermatozoides. A mulher não, a mulher tem um período fértil, que é o período em que ela vai liberar o ovócito, tá? E aí a gente, né, a ovulação compreende aqui uma das fases do ciclo menstrual. Então a gente vai estudar isso agora. Galera, como eu falei, olha só, o ovário, né? O ovário ele é responsável pela produção dos ovócitos, que é o gameta feminino, e também do estrógeno e da progesterona. E aí, olha só que interessante. As meninas, né, nós, mulheres, meninas, quando a gente já nasce, galera, com os, né, mais ou menos milhares de ovócitos dentro do nosso ovário. Os meninos, galera, só em uma ejaculação, eles já liberam milhões de espermatozoides. Em uma ejaculação. Então, olha só, a diferença começa por aí. Nós nascemos já com os nossos ovócitos lá no nosso ovário. Aí, eles só vão amadurecer na puberdade, né? Por volta aí, né, dos 12, né, aos 15 anos, que começa essa fase. Que é quando o ovário já está amadurecido, já produz os hormônios aí, e aí a mulher começa a ovular, ela já menstrua, tá? Então, olha só, o ovócito, como eu falei, o nome correto é ovócito. Depois que o ovócito ele é fecundado pelo espermatozoide, é que ele pode ser chamado de óvulo, tá joia? Esse é o termo correto. Então, olha só, essa figura, né, eu mostrei ali atrás. Então, olha, as meninas a gente já nasce, galera, com essa célulazinha aqui, ó, imatura, que é o ovócito ainda imaturo. Na puberdade, quando a gente já começa a produzir os hormônios aí, né, quando o ovário ele é estimulado pela hipófise, que é a glândula, né, que tá no nosso sistema, que compõe o sistema nervoso central. A hipófise estimula o ovário a produzir a progesterona e o estrógeno. Então, esse ovócito ele já vai sendo amadurecido. E quando ele está bem amadurecido, ele é liberado, tá? Então, olha, são os hormônios que vão estimular o desenvolvimento e a liberação do ovócito, ok? E aí, quando a menina, né, começa a produzir esses hormônios, acontece a menarca, que é a primeira menstruação. E aí, a maturação do ovócito, geralmente, né, com 12, 13 anos de idade. Que aí a menina já menstrua e já ovula, já libera esse ovócito. Galera, o ciclo menstrual, ele também varia de pessoa para pessoa, né? Vamos supor aqui, vamos imaginar um ciclo periódico de 28 dias. O que é um ciclo de 28 dias? É assim, ó, a menina menstruou hoje, né? Daqui 28 dias, ela menstrua de novo, tá? É normal no começo aí, assim que a menina menstrua, os ciclos, eles são bem desregulares. Depois ele pode regularizar, né? E aí seu ciclo fica bem certinho. Isso se você, né, não tem, às vezes, algum cisto aí, né, no ovário, né, não tem alguma outra coisa, assim, que afeta o seu ciclo menstrual.
Então, ciclo menstrual é isso, tá? Quando a gente fala que a pessoa tem 28 dias, que o ciclo menstrual dela é de 28 dias, é que ela menstrua hoje e daqui 28 dias ela menstrua novamente, a menstruação desce de novo, tá? Então, olha, ciclo periódico de 28 dias, geralmente em que o útero se modifica para o recebimento de um embrião. Então, galera, o ciclo de uma mulher acontece várias coisas, tá? Gente, daqui a pouquinho vamos falar de cada fase aí do ciclo menstrual. Então, no ciclo menstrual ocorre a maturação dos ovócitos e a preparação do útero para uma possível gravidez. Tem início no primeiro dia da menstruação e pode variar de mulher para mulher, tá? Então, como eu falei, tem mulheres que têm um ciclo de 28 dias, outras de 21, outras de 30, tá bom? Então, o ciclo é o que vocês têm que gravar. O ciclo, ele inicia no primeiro dia que a mulher menstruou. Então, a menstruação desceu hoje? Hoje inicia a contagem do ciclo da mulher. Ciclo sexual ou ciclo menstrual. Então, olha só, turma. Nos primeiros 14 dias aí do ciclo da mulher, tá? Um ovócito de um folículo amadurece. Normalmente é um, né? É somente um. Pode amadurecer dois? Pode. É o caso aí quando acontece da mulher ter gêmeos, né? Gêmeos aí, no caso, bivitelinos, tá? Depois a gente vai ver essa diferença. Porque tem os gêmeos univitelinos. Uni, galera, é um, né? Então vem só de um único óvulo. Bivitelinos vem de 2 óvulos. Então, para a mulher ter gêmeos bivitelinos, aí são aqueles gêmeos que a gente chama de gêmeos fraternos, porque eles não são idênticos. Pode ser um homem, um pode nascer menino, a outra menina, ou pode ser 2 meninas também diferentes, não são idênticas, tá? Então, acontece o seguinte, galera, a mulher menstruou hoje, né? Hoje começou o ciclo dela. Nos primeiros 14 dias subsequentes, ela pode ovular, tá? Ela vai liberar, então, um ovócito, ele amadurece. Então, aí, olha, o que vai acontecer nesse período, nesses primeiros 14 dias? O amadurecimento do ovócito e o desenvolvimento da parede do útero para receber e nutrir o embrião. Então, meninas, olha só, meninas e meninos, todo mês o corpo da mulher se prepara para uma possível gravidez. Todo mês, tá? Que aí compõe, portanto, o ciclo menstrual, né? E aí, a mulher menstrua. Mais ou menos 14 dias depois, o ovócito já está amadurecido, ele é liberado, e aí começa a formar, então, essa parede no útero, que é o endométrio, tá? O que é o endométrio? É uma camada muito vascularizada, cheia de sangue, o papel do endométrio é nutrir o embriãozinho, que depois vai fixar lá na parede do útero, tá? Caso a mulher não engravida, o que acontece? Esse endométrio, ele se descama. Isso é a menstruação. Aí, a menstruação, então, galera, é a descamação do endométrio. Essa membrana, ela é eliminada, tá? Olha só, aqui é legal para a gente entender o ciclo da mulher. Vamos lá. O ciclo começa aqui, ó, dia 1, tá? Que é o início do ciclo, é o dia que desceu a menstruação na mulher. Então, aqui começa a contar. Galera, tem mulheres que ficam menstruadas 3 dias, tem mulheres que ficam menstruadas 4, 5, até 7 dias, né? Isso também varia de pessoa para pessoa. Então, olha, aqui ela ficou menstruada 6 dias. Então, galera, nesse momento, olha aqui o sanguinho descendo. Teve a descamação dessa membrana que envolve o útero, o endométrio, tá joia? Então, galera, nesses dias ela estava menstruada, descamação do endométrio. Depois, olha só. Aí, outra coisa, né, galera? Aqui acontece também mudanças na produção de hormônios, tá? Então, aqui, olha, a cada novo ciclo, né? Nesse caso aqui, a gente tem aqui, olha, um aumento. Primeiro, a hipófise estimula o ovário, né? A hipófise, ela vai liberar aí um hormônio que é chamado de o FSH, que é o hormônio folículo estimulante,
que ele vai fazer? Ele estimula, vai estimulando ali o folículo a amadurecer o ovócito, tá? O ovócito fica dentro de um folículo. E aí, galera, nesse período tem uma queda, né? Aliás, começa a produção do estrógeno, tá? E aí a mulher começa a dar início ao seu ciclo aqui. Então, o início do ciclo é composto pela menstruação. Depois, olha só, essa fase aqui, né? Que vai do 6º dia até aqui, mais ou menos, o 9. O que está acontecendo aqui, galera? Devido à ação de hormônios, olha aqui o que é regenerada. É regenerado o endométrio. Aqui ele foi eliminado, mas depois ele se regenera por causa da ação hormonal, tá? Quando ele se regenera, olha aqui o que acontece aqui nesse período, né? Nesse período aqui, olha aqui o que também está sendo amadurecido, outro ovócito. Todo mês a mulher, ela ovula, tá? Libera um ovócito. Então, outro ovócito aqui que tá amadurecido é liberado, a mulher ovula. E aqui, galera, olha como tá espessa aqui essa camada que reveste o útero. É o endométrio. Por que ela fica espessa? Porque a mulher tá fértil, ela ovula. E se esse óvulo, né, esse ovócito, ele for fecundado, a mulher vai engravidar. E o embriãozinho, ele fixa aqui, ó, na parede do útero. E é aqui que ele vai se desenvolver. Então, inicialmente, quem nutre o embrião é o endométrio, depois que a mulher forma a placenta, tá? E aí a placenta, depois, quem vai fazer toda a ligação da mãe com o filho aí por meio do cordão umbilical. Mas o embriãozinho ainda pequenininho, ele é nutrido pelo endométrio, tá? Então, aqui, galera, compreende o período fértil, é quando a mulher ovula. Depois que a mulher ovula, né, ela não... se ela tiver engravidado, né? Aqui, olha como a mucosa aqui tá bem espessa do endométrio. Ela só vai aumentando o seu tamanho. Aqui é para receber o embriãozinho, tá? Que ela fica tão espessa assim, olha. Aqui ela tava mais fina, aqui no momento que a mulher tava fértil, ela já deu uma engrossada, ficou mais espessa. E aqui ela alcança o seu espessamento máximo. Pronto para o embriãozinho fixar. Mas a mulher não engravidou. Aí o que acontece? Toda essa camada aqui, ela é descamada e a mulher menstrua de novo. Aí começa o ciclo tudo de novo. Então, olha o que acontece aqui no ciclo da mulher, no ciclo menstrual. Primeiro, inicia-se pela menstruação, que é a descamação do endométrio. Depois, o endométrio ele começa a ser regenerado, tá? Pela ação dos hormônios. Aí o ovário libera o ovócito, que é o momento da ovulação. O endométrio, ele alcança o seu espessamento máximo, que era, né, para poder receber o embriãozinho. Aí a mulher não engravidou, menstrua novamente. Aí começa outro ciclo menstrual, tá joia? Então, olha só, galera. Mais ou menos na metade do ciclo menstrual da mulher, ela libera o ovócito. Lá na tuba uterina, então seria o momento que ela está fértil. Então, olha, vamos supor, você quer saber quantos dias tem o seu ciclo, né? Como que você vai proceder? Sua menstruação, ela desceu hoje, né? Hoje é dia 19, galera. Tô gravando essa aula hoje, né? Então, hoje é dia 19. Então, a mulher vai começar a contar, né? Se a menstruação dela descer no dia, agora só no próximo dia 19, né? Considerando aí que o mês de novembro tem 30 dias, né? O ciclo dessa mulher, portanto, seria de 30 dias, ok? Então, galera, na metade desse ciclo, mais ou menos no 15º dia do ciclo da mulher, ela está fértil. É quando ela tem, portanto, né, ela pode ovular, libera o ovócito. Então, a mulher, ela não pode ter relações sexuais, eles sugerem 5 dias antes, 5 dias depois da ovulação, a mulher pode estar fértil. Porque a gente não sabe precisar exatamente o dia que a mulher vai ovular. Apesar de que acontecem algumas mudanças no corpo, né, que a mulher percebe o dia que ela ovulou. Por exemplo, aumenta um pouco, quando a mulher ela ovula, aumenta um pouquinho a temperatura corporal, tá?
Então a mulher fica um pouquinho mais quente, pouca coisa, tá, meninas? É só quem observa muito o corpo para poder perceber. E aí também, galera, muda o corrimento vaginal. É normal as mulheres terem corrimento vaginal, que é um líquidozinho, né, que sai, né, que tá ali no útero, que sai pela vagina. É normal. Quando a mulher ela ovula, esse corrimento ele fica semelhante, lembra muito a clara do ovo. É uma secreção mais espessa e bem transparente, tá? Então, durante a ovulação, a mulher também pode observar o corrimento vaginal, que também é um pouquinho alterado, tá? Então, olha só, galera, o ovócito, ele demora cerca de 3 dias para se deslocar do ovário até o útero. Beleza? Então, ele fica, né, o ovócito é liberado pelo ovário, ele vai para a tuba uterina, e depois ele vai para o útero, tá? Se a mulher, né, engravidou, o ovócito vai se transformar em óvulo fecundado e vai gerar o embriãozinho. Se a mulher não engravidou, né, gente, que é o mais comum, né? Ninguém sai engravidando aí sempre. Então, o ovócito, galera, ele vai para o útero e depois, como eu falei, né, o próprio corpo da mulher se encarrega de dar um fim nessa célulazinha, tá? A célulazinha, esse ovócito, ele não vai ser fertilizado, ele não vai ser fecundado, ele vai morrer e o corpo, nosso próprio corpo, ele que dá fim a essa célulazinha que morreu, tá bom? Então, olha, nos próximos dias, né, a ovulação, a mulher se encontra no período fértil e se ocorrer relação sexual nesse período, ela pode engravidar. Então, vamos lá. Deixa eu tentar passar aqui. A fotinha novamente, né? Que eu já tinha mostrado. Peraí, tá? Esse meu computador tem hora que ele não passa. Pronto. Então, olha só, galera. Peraí. A etapa 1... Ai, gente, tá horrível esse meu... Aqui eu tinha pulado, né? Aliás, né, eu falei dessa parte. Vamos só rever as etapas. Então, etapa 1 é isso, tá? Que nos primeiros 14 dias um ovócito amadurece. A etapa 2 no 14º dia acontece a ovulação, a mulher está no período fértil. E a etapa 3, o ovócito continua indo em direção ao útero, tá? Se ele não for fecundado. E aí, galera, se ele não for fecundado, o que acontece? A menstruação, que é a descamação do endométrio, tá? Daquela camada que reveste o útero, que é muito vascularizada. E aí, galera, menstruação, né? Ela tem duração de aproximadamente 5 dias. O que a menstruação é a ruptura dos vasos sanguíneos e descamação do endométrio. Perto dos 50 anos, as mulheres param de menstruar, pois não ocorre mais a ovulação. Esse período é chamado de menopausa. Beleza? Então, é o que eu falei, galera. As mulheres, elas têm um período que elas podem ser mãe, tá? Se passar, né, de uma certa idade, ela não vai mais ovular, ela não pode mais ser mãe, a não ser que ela congele os seus ovócitos, né? Às vezes tem mulheres que fazem isso. Agora, ao contrário dos homens, os homens não têm isso de período fértil. Os homens, eles sempre estão férteis, porque enquanto os homens ejaculam, tem espermatozoides ali sendo liberados. A não ser que ele fez a vasectomia, né? A não ser que ele tenha feito alguma cirurgia para não gerar, né? Para não produzir mais. Na verdade, ele produz espermatozoides. Mesmo o homem que fez vasectomia, o que é a vasectomia? Eu vou falar mais para frente, mas já vou adiantando. A vasectomia é o corte daquele ducto deferente que conduz os espermatozoides. Então, o homem que tem vasectomia, ele produz espermatozoides, só que ele não vai para o sêmen, ele não é liberado porque teve um corte no ducto deferente, tá? Naquele canal, tá joia? A não ser que o homem tenha feito isso, aí ele não é mais fértil, mas aí faz isso intencionalmente, né? Então, galerinha, aqui, olha, a gente viu todo o ciclo, como é o ciclo da mulher, né? Então, cadê meu mouse? Travou. Então, aqui, galera, começa aqui, né? Acontece a menstruação, depois tem
o período fértil e depois, caso não tenha a fecundação, menstrua novamente. E esse meu computador não tá ajudando. Vamos ver se passa aqui. Ele não tá passando os slides, galera. Ai, meu Deus, o que eu faço com esse computador? Só um instante, tá, turma? Acho que agora foi. Foi nada. Passei até demais. Calma aí. Agora deixa eu voltar aqui. Ai, ai, turma, calma aí, tá? Eu vou retomar lá de onde a gente tava. Peraí. Isso, a gente tava aqui, né? Menstruação. E aí, aqui eu mostrei o ciclo. Ah, galera, essa foto é muito legal. Olha só, aqui a gente tem a ação de 4 hormônios. Quais são esses hormônios? Tem esse verdinho aqui, é o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, produzido pela hipófise, tá? Que é uma glândulazinha aqui próxima ao nosso cérebro. Esse azulzinho é o hormônio luteinizante, que é chamado, abreviado aqui de LH, também produzido pela hipófise. E aqui a gente tem o estradiol, que é a mesma coisa do estrógeno, tá? Que é produzido pelo ovário. E tem aqui esse roxinho que é a progesterona. Galera, esses 4 hormônios que são responsáveis pelo ciclo menstrual. Então, o que que acontece? Olha só, tá vendo aqui em cima? Aqui em cima é o ovócito, tá? Ele fica dentro de um folículo e o ovócito vai amadurecendo até que o folículo libera ele. Aqui é a ovulação. Então, vamos entender aqui, galera. Olha, e aqui tem a fotinha do endométrio, que reveste o útero. E aqui a gente pode ver também. Então, vamos lá entender o que acontece com esses hormônios durante o ciclo menstrual. No momento da menstruação, tá vendo aqui, né? O número 1, olha, menstruação, a descamação aqui do endométrio, tá, turma? Então, nesse período, o que acontece? Olha, esse hormônio aqui, olha, folículo estimulante, ele começa a aumentar, ele aumenta um pouquinho a sua produção. A hipófise produz esse hormônio, e esse hormônio, quando a hipófise produz ele estimula a produção aqui, olha, do estrógeno, do estradiol. Tá? Então, olha como aumenta aqui o estrógeno, galera. Então, o estrógeno, quando ele aumenta, aí ele já passa a inibir a produção do folículo estimulante. Aí ele cai um pouquinho aqui, tá joia? Aí, galera, nesse período aqui, o que acontece? Olha aqui, ó, a ovulação. Então, quando a concentração de estrógeno aumenta bastante, a mulher ovula, o folículo libera o ovócito, tá? Aí, olha aqui o que forma? Corpo lúteo. O que é o corpo lúteo? É o folículo ali que ficou, ele liberou o ovócito e o folículo se transforma em corpo lúteo. É uma estrutura cheia de lipídios, de gordura, tá? Está até amarelinho aqui, olha, cheio de gordura. E o que o corpo lúteo faz? Ele vai estimular a produção da progesterona, que é essa estrutura aqui, olha, que é esse hormônio roxinho, tá, galera? E aí, o que a progesterona faz? Ela vai regenerar o endométrio. Então, olha, o endométrio é regenerado, que aí a mulher está fértil, né? Ela ovula, o endométrio tem que estar bem espesso, porque se a mulher engravidar, é o endométrio que vai receber o embriãozinho, tá, gente? Então, olha só, a progesterona, né, vai estimular a produção, vai estimular a regeneração do endométrio, que é a fase lútea, que a gente chama. Aí a mulher não engravidou, não teve fecundação do ovócito, o que acontece? Menstruação. E na menstruação, olha aqui, produção dos hormônios estão bem baixinhas, tá? Aí depois começa tudo de novo, né? A hipófise vai estimular aqui a produção do folículo estimulante, que vai estimular o folículo a liberar o óvulo, aumenta a concentração do estrógeno, depois ele diminui, aí aumenta a progesterona e assim vai.
Então, galera, isso daí acontece todo santo mês, tá? No corpo das mulheres. Esse é o ciclo menstrual. Então, a mulher menstrua, depois a mulher, ela ovula, né? Libera o ovócito, o endométrio, ele é regenerado, e depois, se a mulher não engravida, o endométrio é novamente eliminado, ou seja, a mulher menstrua de novo. E assim vai até da puberdade até mais ou menos 50 anos, que é o prazo aí que a mulher ela tá ovulando normalmente. Tem mulheres que entram na menopausa um pouquinho antes, aos 45, tá? Outras só aos 50. Tem uma variação aí também. Então, aqui a gente pode ver, olha que bagunça de hormônio, né, galera? Então, olha aqui, ó, o folículo estimulante, ele é produzido pela hipófise, ele vai estimular a produção do estradiol, que é o estrógeno, olha aqui como ele aumenta, tá? Quando o estrógeno aumenta, esse aqui inibe a produção do FSH. O corpo lúteo, né, que é aquele corpo que é o folículo que liberou o ovócito, o corpo lúteo, ele vai estimular a produção da progesterona, olha aqui como fica grande. A progesterona ajuda aí na regeneração do endométrio, tá? E aí também tem a produção do hormônio luteinizante, tá? Tem aqui, ele aumenta bastante aqui, né, galera? Antes da progesterona, ele aumenta bastante. E no término do ciclo, todos eles dão uma diminuída, que é quando acontece a menstruação, tá joia? E o que é a cólica, né? Que acomete muitas meninas. Galera, a cólica, ela é a contração do útero e é provocada por essa substância aqui, olha, prostaglandina, tá? E essa substância que provoca a contração uterina. E aí dói, né, gente? Quem tem cólica sente muita dor. Graças a Deus eu não tenho cólica. Mas por que olha só, tudo não é um acaso, galera. Por que existem as contrações uterinas? Porque o corpo, né, ele entende ali que a mulher tá grávida, né, ou no momento do parto, o útero, ele tem que expulsar o feto. Então, olha, elas são importantes para que o útero expulse todo também o tecido uterino descamado. Então, além, né, no momento do parto, ser importante as contrações uterinas, essas contrações também, elas vão ajudar a eliminar o endométrio, tá? Que é esse tecido ali, né, essa membrana que reveste o útero, tá? Então, a cólica é isso, é a contração do útero. Aí, aqui tem um exercício bem rapidinho. Vamos supor um ciclo menstrual aqui de 28 dias, galera. A menstruação, ela desceu aqui, olha, no primeiro dia, no dia 1. Então, nesses que estão amarelinhos, galera, são os dias que a mulher ficou menstruada, tá? Aqui, ela parou de menstruar, no dia 6. Qual vai ser o possível dia da ovulação? Qual será o dia que essa mulher estará fértil? Eu tinha falado para vocês que é mais ou menos, tá? Na metade do ciclo. Então, se o ciclo dessa mulher é de 28 dias, ela vai estar fértil aproximadamente aqui, olha, ela vai ovular aproximadamente aqui no 14º dia, tá joia? Mas, galera, a gente considera o período fértil uns 3 dias antes do 14º dia, uns 3 dias depois, tá joia? Então, ali acontece a menstruação, aqui é a ovulação, e aí acontece também o espessamento da parede do útero, que é o endométrio. Né? Aqui, né, galera, tem a renovação da parede do útero, porque a mulher menstruou, né, aqui. Ou seja, ela eliminou aquele revestimento do útero. Aqui já começa a renovação, olha como é rápido. Então, a mulher menstruou, né, eliminou todo o endométrio, já começa a regeneração. Aqui é quando a regeneração, né, ela tá espessa já, não é o espessamento máximo, mas ela já tá um pouco mais espessa. Então, a mulher ovula. E aqui é o espessamento máximo, tá, da parede do útero, beleza? Aí, a mulher não engravida, o que que acontece? Depois, a menstruação de novo e segue o fluxo, tá bom, galera?
Então, aqui, olha, mais ou menos aqui é o período que ela está fértil. Então, a gente considera uns 3 dias antes, uns 3 dias depois, tá? Então, a mulher fica fértil durante esses dias. E aí, vamos para agora o tópico fecundação. A fecundação, o que que é? É quando o espermatozoide, ele penetra, né, dentro do óvulo. Como eu falei no começo, o espermatozoide, galera, na cabeça do espermatozoide tem umas enzimas. Essas enzimas, elas ajudam na perfuração do óvulo. Então, um único espermatozoide fecunda o óvulo, tá, galera? Somente um. E quando o óvulo ele é fecundado por um espermatozoide, imediatamente o óvulo já começa a produzir uma substância que evita que outro espermatozoide o penetre, tá? Então, olha, a fecundação é a união do ovócito, que é o gameta feminino, com o espermatozoide. O encontro dessas duas célulazinhas dos gametas ocorre na tuba uterina. Após a fecundação, o ovócito completa o seu desenvolvimento e passa a ser chamado de óvulo, tá joia? Então, óvulo, galera, a forma correta quando a gente fala óvulo é o ovócito que foi fecundado pelo espermatozoide. Como eu falei, né, aqui, olha, tem o espermatozoide, ele é liberado no sêmen. O sêmen, galera, é uma mistura, tá? Além de ter espermatozoides, tem o líquido seminal, que é produzido pelas glândulas seminais, e tem o líquido prostático, que é formado pela próstata. Joia? Aí, olha, esses líquidos facilitam a mobilidade do espermatozoide, neutraliza a acidez da urina, que estava acumulada na uretra, e das secreções vaginais. O ovócito, galera, quando ele é liberado, né, pelo ovário, lá na tuba uterina, ele vai se mover na tuba uterina com a ajuda de células ciliadas que tem na tuba, tá? E pela contração também das paredes musculares da tuba uterina, tá joia? Então, ele vai se movimentando ali na tuba uterina com essa ajuda. Então, olha, durante o ato sexual, milhões de espermatozoides são liberados na vagina da mulher. Os gametas masculinos percorrem o útero e chegam às tubas uterinas. Então, olha, a maioria morre durante esse trajeto, né? A natureza, ela é muito sábia, né, galera? Então, o homem, ele libera milhões de espermatozoides justamente porque muitos morrem, né? Às vezes está uma região ácida na uretra ou na vagina que eles morrem. Outros vão para a tuba uterina errada, não é a tuba que tem o ovócito, então esses também vão morrer. E apenas um espermatozoide penetra o gameta feminino. Então, olha o que acontece. Olha só, o homem ejacula, ou seja, ele libera o sêmen no canal vaginal, eles vêm. Olha aqui onde que estava o ovócito. Os que vão para outra tuba vão morrer. Os que vêm para cá, apenas um vai fecundar o ovócito, tá? Aí, após a entrada do gameta masculino, o óvulo produz uma substância que impede a entrada de outros espermatozoides. Ocorre a cariogamia, que é a união dos núcleos, ou seja, o núcleo do óvulo e o núcleo do espermatozoide. E forma-se o zigoto, né, ou célula-ovo. Então, galera, um dia, nós fomos apenas uma célulazinha, que é o zigoto. E aí, esse zigoto, ele vai sofrer várias divisões celulares, né, dando origem ao embriãozinho, depois ao feto, depois ao bebezinho completamente formado. Então, começa aí a formação do embrião, né? Cerca de 7 dias depois da fecundação, galera, o embrião chega ao útero e se implanta na parede uterina. Esse processo é chamado de nidação. Então, o que é nidação, galera? É quando o embriãozinho, ele fixa, tá? Ele adere ali na parede do útero, né? Sob o endométrio, né? O endométrio tá ali. Então, o embriãozinho, ele fixa ali na parede do endométrio, que tá no útero. Isso é chamado de nidação. E essa palavrinha nidação vem de ninho, tá? O útero é como se fosse um ninho para o embriãozinho ali se fixar e se desenvolver. Então, olha só, aqui, né, acontece aqui um dia, né, o zigoto, ele se forma no momento da fecundação,
Um dia após a fecundação, eles já são o zigoto não é mais uma célula, já são duas. 2 dias após a fecundação, já são 4. 3 dias após, já são 8. E aí, até que ele se fixa aqui na parede do útero, tá? 7 dias após a fecundação, acontece a nidação, a fixação do embrião na parede uterina. Galera, sabia que às vezes, né, por algum erro, né, o embriãozinho, ele fixa na tuba uterina? E a tuba uterina, ela não tem a mesma elasticidade do útero. Então, quando o embriãozinho ele fixa na tuba uterina, ele vai se desenvolver ali. E é uma gravidez de muito risco, porque a tuba não tem espaço suficiente para o bebezinho crescer. É arriscado, tanto para o bebê quanto para a mãe, né? Então, mas existem gravidezes assim, mas é uma gravidez de risco que precisa de acompanhamento constante. Gente, vocês já devem ter ouvido falar em fertilização in vitro, né? O que é isso? É um método usado pelos casais que possuem dificuldade para ter filho de forma natural. Então, galera, o que acontece? Eles tiram primeiro os ovócitos da mulher, aí depois eles, né, isso é tirado, né, por um médico especialista, tá? Primeiro induz a mulher a ovular, e aí ela vai ovular, vai liberar muitos ovócitos, depois eles pegam esse ovócito, armazena, né, ele é bem condicionado, aí o homem também, ele ejacula e eles armazenam os espermatozoides. E a fertilização, ela é feita em laboratório, por isso que é chamada de fertilização in vitro, tá? Aí aqui, olha, retira os ovócitos da mulher e os espermatozoides do homem, faz a fertilização in vitro, aí forma-se o embriãozinho, né? Depois eles vêm e implantam o embriãozinho no útero da mulher. Tá? Isso é chamado de fertilização in vitro, é um recurso muito usado por casais que não conseguem ter filhos de forma natural. Tá joia? Então é isso, a fertilização in vitro é feita a fecundação em laboratório, depois que forma-se o embriãozinho, ele é implantado no útero da mulher. Tá joia? E aí uma curiosidade, galera, e olha só, o primeiro bebê de proveta, né, que ele é chamado assim, a fertilização in vitro, é chamado de bebê de proveta porque foi feito em laboratório, a fecundação foi feita em laboratório. Foi em 1978, tá? Ela tentava ter um bebê, olha, há mais de 9 anos. E aí, com 38 anos, portanto, ela foi fertilizada, ela recebeu o embriãozinho, né, que foi fertilizado in vitro, e gerou aí o bebezinho. E aí, galera, temos também aí a gestação múltipla, né, que aí quando tem os gêmeos. E aí ocorre a formação de mais de um feto, né, simultaneamente. Uma a cada 80 mulheres tem esse tipo de gestação. Então, olha, o aumento das chances de gravidez gemelar, que é quando a mulher tem gêmeos, ela está associada ao histórico familiar, à alimentação e também tratamentos para a infertilidade. Porque tem mulheres que não engravidam. Aí, ela toma uma medicação, um hormônio, que vai induzir a ovulação. Às vezes ela libera, então, mais de um ovócito, e aí ela pode ter gêmeos, tá? Existem 2 tipos, né, galera? Vamos lá. Como eu falei para vocês, né, lá na outra aula, os gêmeos, eles podem ser idênticos. Olha aqui, é esse primeiro exemplo. Como que se formam gêmeos idênticos, galera? Eles são provenientes de um único óvulo e um único espermatozoide. Então, é o mesmo material genético que vai dar origem aos 2. O que acontece? Depois da fecundação, forma-se o embriãozinho, não é? E esse embrião, galera, ele vai se dividir em 2 embriões independentes. Cada embriãozinho agora vai desenvolver um feto. E aí eles vão nascer idênticos. Por quê? Mesmo material genético, eles são provenientes de um óvulo e um espermatozoide. Então, um é o clone do outro, tá, galera? Eles são clones, né? Vocês já devem ter conhecido gêmeos assim. Claro que às vezes tem uma pintinha, né, que se forma, que diferencia.
A impressão digital é diferente, tá? É a única diferença que existe ali para os dois. Às vezes também tem a formação de uma pintinha que o outro não tem, coisas simples desse jeito. Mas eles são idênticos, tá? Não significa que eles vão ter o mesmo temperamento, o mesmo humor, porque isso a pessoa, né, é individual. Isso daí não tem como eles serem iguais. Eles são iguais fisicamente e geneticamente, tá? E tem os gêmeos fraternos. Como que acontece essa formação de gêmeos? Olha só, eles são oriundos de 2 óvulos e 2 espermatozoides. Então, quando a mulher vai ovular, normalmente ela libera um ovócito, né? No momento lá da ovulação. Mas a mulher pode liberar 2 ovócitos. E aí, esses 2 ovócitos serão fecundados, cada um por um espermatozoide. E aí eles são diferentes, tá, galera? Pode nascer, como eu falei, um menino, a outra pode ser menina, e eles podem ser parecidos, né? Mas eles não são idênticos como os gêmeos idênticos, tá? A gente chama de gêmeos fraternos. Então, gêmeos fraternos, eles são oriundos de 2 óvulos e 2 espermatozoides. Beleza? E aqui outra curiosidade, olha, os gêmeos idênticos, como eles vieram de um único embriãozinho, eles compartilham a mesma placenta, tá? Bolsas amnióticas são separadas. Cada um se desenvolve na sua bolsa cheia de água, cheia de líquido amniótico. Agora, aqui os gêmeos fraternos, ó, cada um tem a sua placenta, tá vendo essa estrutura vermelhinha aqui, né? Isso é a placenta. Então, eles têm placentas separadas, os gêmeos fraternos, beleza? E tem, galera, a gestação múltipla monozigótica. Que é isso? É quando um óvulo já fecundado dá origem a um outro óvulo que sofre uma divisão ao acaso. Isso é mais raro de acontecer, tá, galera? Então, tem-se a formação de 2 bebês idênticos geneticamente, ou seja, eles serão do mesmo sexo e possuirão as mesmas características físicas, tá? No caso, né, é a gestação que eu falei, tá, galera? Ali dos gêmeos idênticos, ou também chamada de monozigótica, beleza? Então, é isso que acontece, olha, quando o óvulo, ele é fecundado, e aí ele dá origem a outro óvulo, tá? Não dá para prever, né? Eles falaram lá que depende, né, um pouquinho do histórico familiar. Então, temos exemplos aí de gêmeos idênticos, essas 2 atrizes famosas. E tem a gestação múltipla dizigótica, que são os irmãos fraternos, tá joia? Que é quando 2 ovócitos são liberados pelo ovário, e aí cada um é fecundado por um espermatozoide diferente. Então, eles podem ou não ter o mesmo sexo. Exemplo aí também, temos aí, ela é uma atriz muito famosa, né, galera? O irmão dela, eu não sei se é ator também. E uma curiosidade, galera, a mulher que já teve mais filhos gêmeos, né, na história, foi essa mulher aí. Ela fez tratamento para engravidar, só que o médico, de forma inescrupulosa, ele implantou 12 embriões no útero dela. E aí, olha, desses 12, 8 se desenvolveram. Os outros morreram, não se desenvolveram. Mas olha só, ela teve 8 filhos. E aí, olha que interessante, né? O médico, pelo que eu li, ele não implantou só 6 embriões, tá, galera? Foi mais. Só que, olha, 6 embriões fixaram no útero, tá? Dos 12 que ele implantou, 6 fixaram. E desses 6, 2 se dividiram, gerando gêmeos univitelinos, ou gêmeos idênticos, ou gêmeos monozigóticos, tá joia? Então, olha só, galera, ela deu à luz 8 filhos. Incrível, né? E aí, claro, né, nasceram bem pequenininho, porque para caber 8 bebezinhos no útero, né? Olha aqui como ficou gigante a barriga dela. Parece que ia explodir, né? Mas foi um erro médico, tá, galera? Isso daqui não é aconselhável para mulher nenhuma, porque tanto os bebês quanto a mulher sofrem risco aí de morte. Legal? E aqui, né, olha só, eles maiores. 8 bebês. Imagina
Com certeza precisou de muita ajuda, né, galera? Hoje eles já estão bem grandes, olha só. Todos bem. Eu acho que tem um autista que nasceu com autismo, mas, né, estão saudáveis. E aí, galera, então essa aqui a gente fala no próxima aula, tá? Essa nossa aula já ficou muito longa, tá joia? Aguardo vocês, então, no próximo tópico. Tchau, tchau!